sejam bem-vindos a mais um episódio do Café e Gestão. Hoje nós vamos conversar com o Dalton Israel, da Dekiros Internet. Olá, Dalton, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Oi, Jéssica, tudo ótimo. Também é um prazer para mim poder estar participando do Café e Gestão aí com vocês. Conhecer um pouquinho da Dekiros, do Dalton, da área de atuação e falar também sobre provedor de internet, sobre gestão de provedor. Um assunto que é muito em alta hoje, muito pautado e muito importante para o dia a dia de todas as empresas, inclusive as que não são provedores de internet. E aí, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a Dekiros. Nos conte em que região você atua, que cidades você está atendendo hoje. Então, Jéssica, a gente está localizado na cidade de Gaspar, no estado de Santa Catarina, atendendo 4 cidades hoje: Gaspar, Ilhota, Blumenau e no litoral Itajaí, nas cidades de Uma área de Itajaí. atuação bem grande. Sim, uma área considerável, né? Claro que tem várias outras empresas que têm uma área muito maior, tem algumas que têm menor, mas é uma área considerável, sim. Há quanto tempo vocês estão no mercado, Dalton? Esse ano, agora em março, vai fazer 15 anos de mercado, desde o início das operações, né? Que começaram lá com rádio, até hoje, 15 anos de operação já. É um tempo considerável já. Olha, é um tempo que já dá para absorver bastante experiência, já tivemos muitas oportunidades de erros, de acerto, então aprendemos muita coisa por bem, com conhecimento, com troca de conhecimento, como a gente está fazendo aqui hoje, algumas coisas por ter feito errado e ir aprendendo nesse caminho, né? E ir atrás de cursos, conhecimentos para especialização, né? Então, 15 anos já é um tempo bem considerável nessa questão. Já dá para compartilhar muita coisa com quem está nos assistindo. Como que você entrou nesse ramo? Como que foi o início da Dekiros? Conte para nós. Então, como a gente conversa com bastante provedores, assim, a gente vê que todo mundo tem, às vezes, uma entrada meio inusitada e a minha não deixa de ser diferente, né? Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para a Celesc e sofri um acidente. Na fila do hospital, fiquei um ano encostado na fila do hospital, eu conversava com muitas pessoas lá, até para passar o tempo, né? E um dia eu conversei com um cara que tinha iniciado um provedor, e ele também estava quebrado ali do meu lado, né? Era motoqueiro também. E ele contou como que era e desenhou num papel como é que funcionava e tudo. E eu fui perguntando, e aquele desenho, o telefone, ele deixou. Eu peguei e botei junto com os meus exames. Um dia eu estava precisando de internet aqui e a gente só tinha discada. Falei, pô, preciso achar uma solução para isso, né? Um problema meu. E pegando os meus exames, eu peguei aquele papel e aquele papel fez todo sentido para mim naquele momento. Aí eu entendi um pouco do conceito do negócio e disse, é assim que eu vou resolver meu problema. Então, por causa daquela comunicação lá com ele, e a minha necessidade de ter internet numa região que só tinha discada e que a gente tinha que conectar em alguns horários específicos para pegar uma conexão um pouquinho mais veloz na internet discada, me motivou a colocar a internet para mim. E quando eu coloquei para mim, os meus vizinhos também começaram a querer uma velocidade um pouco mais rápida, né? Aí comecei a distribuir para os vizinhos e daqui a pouco tinha pessoas de outra localidade pedindo, até que chegou a hora, um momento que eu disse, pô, isso aqui pode ser um bom negócio. E busquei investimento, né, trouxe um sócio para a operação e começamos a atuar, saí do meu emprego lá e comecei a atuar só aqui. E foi assim o início, da empresa. Por uma Bem necessidade. inusitado, um começo bem diferente. E quantos colaboradores você já tem hoje dentro da Dekiros? Hoje, colaboradores direto, a gente tem 55 colaboradores,
Aí agora com equipes terceiras eu não sei contabilizar, mas aí tem mais equipe terceira de lançamento, de instalação, e no geral engloba muita coisa, porque existe consultoria, existe muitas Várias atividades, pessoas envolvidas. várias pessoas envolvidas, mas 55 diretamente via CLT, né? Uma equipe bem grande. Para quem começou instalando internet para si mesmo, né? Para resolver um problema seu, já está com uma equipe de mais de 50 colaboradores, deve ser muito satisfatório. Como você se sente hoje em relação a quando você olha para a Dequiros e vê tudo que você alcançou ao longo desses anos? Sim. Então, depende do dia, Jéssica, porque tem dias que dá vontade de voltar para lá quando é pequenininho. Tem dias que a gente está muito feliz com o que tem. Tem dias que a gente não vê a hora de estar o dobro do tamanho. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas do dia a dia do gestor, né? Todo dia tem um desafio novo e eu adoro desafios, eu gosto muito de desafios. Quando a gente fala sobre gestão, né? As pessoas né, o centro de tudo, né? Então, lidar com pessoas, eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi em todo esse período, né? Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um jeito. Então, saber colocar as pessoas no lugar certo, aprender sobre processos, sobre como motivar as pessoas. Eu acredito que, olhando para trás e vendo toda essa evolução, eu acredito que eu fiz a diferença já na vida de muitas pessoas e muitas pessoas já fizeram diferença na minha vida. Então, só tem a somar e agregar. Existem coisas que às vezes a gente se estressa, se irrita um pouquinho, mas são tudo coisas desafiadoras que desafiam a nossa capacidade para cada vez a gente se tornar uma pessoa melhor, um gestor melhor, um líder melhor e colaborar com a equipe de uma maneira melhor. Então, isso para mim a somatório resumo é uma coisa muito positiva e é isso que eu chamo de evolução na vida, né? É aí que a gente evolui como pessoa, como ser humano e como gestor. Tem muito a ver com o propósito da empresa. Sim, sim. O nosso propósito é conectar as pessoas, né? Então, conectar de uma maneira de entregar o serviço, mas também de estar conectado, de ter um relacionamento, de saber se comunicar, né? Como se comunicar. Então, esse eu acho que é o grande aprendizado que a gente tem aí, né, nesse decorrer de 15 anos. Você falou sobre os desafios que você enfrentou ao longo desses anos. E eu queria te perguntar um pouco mais sobre eles. Quais os principais desafios que você enfrentou? O que você vê assim que foi o mais difícil de superar, mas que você mais aprendeu com isso? Você comentou sobre gestão de pessoas, mas teve algo a mais? Assim, o que ao longo desses 15 anos foi o que te mais desafiou e ainda te desafia? Então, é bem complexa essa pergunta, porque eu acredito que a gestão da equipe é algo que é constante. Então, às vezes meu sócio me pergunta assim, né? Nossa, mas por que a gente tem que investir tanto em consultoria, em treinamento? Poderia ser um dinheiro que a gente estaria lucrando, né? E não precisaria investir, a nossa equipe já está legal. Só que, para mim, é um constante investimento, nunca vai parar. A gente teve vários desafios de tecnologia, né? Como eu falei, a gente começou lá na época do rádio, e como todo provedor veio migrando de tecnologia para tecnologia, toda vez que existe uma migração é um grande desafio, mas ele é um desafio pontual. Então, a partir da hora que tu resolve esse desafio, tá pronto, mudou, homologou alguma coisa nova, ela tá resolvido o problema, né? Existe um trabalho, existe um investimento de uma migração geral. Agora, a gestão de pessoas, a empresa cresce, já não são mais as mesmas pessoas, já tem cultura nova chegando. E adaptar essas culturas, a cultura da empresa, para mim é algo, é o que é o mais desafiador, mas é o mais motivador também, porque eu acredito que nunca vai acabar. Porque se a gente deixar
a peteca cair um pouquinho, a cultura já pode mudar. Então, com novos colaboradores, enfim, com todo o cenário externo, eu acho que esse é o mais desafiador, assim, que precisa estar numa constância de supervisão, assim. E investir em pessoas vai ser sempre, todos os dias. Isso aí. Eu sempre comento o seguinte, né? Hoje, o nosso foco, o nosso trabalho é entregar a internet, né? Conectar as pessoas ao o nosso propósito. Mas internet, eu vendo internet, meu concorrente vende internet, o pessoal de Chapecó vende internet, São Paulo vende internet, internet é internet. O que muda de uma empresa para outra? Hoje eu tenho o sistema XC, meu concorrente pode ter o sistema XC, então não é o sistema que vai fazer algo diferente, não é a tecnologia que vai ter algo diferente, porque isso tudo é fácil de ser copiado. Só que as pessoas são a peça-chave para o diferencial de uma empresa. Então, elas podem sim estar se aperfeiçoando e cada vez melhorando. Então, investir nas pessoas é o que torna um diferencial para a empresa. Porque não pode ser que tenha outra pessoa que execute a mesma atividade. Aí tem aquela questão das pessoas não serem substituíveis ou serem, né? O processo, qualquer pessoa pode executar, mas as pessoas são únicas. Não existem pessoas iguais. Existem pessoas que fazem a mesma atividade, mas a personalidade, ela vai ser única. Eu brinco com a minha esposa, eu falo para ela assim, né? Olha, um homem como eu, tu jamais vai achar outro igual. Pode até achar melhor ou pior, mas igual não Não tem. é. Isso. Então é isso que eu acredito das pessoas, né? Todas elas têm a sua singularidade e isso acaba sendo um diferencial dentro de um negócio. E lidar com essas diferenças, lidar com a singularidade das pessoas, é o grande desafio que hoje toda a gestão enfrenta. Estamos vivendo em momentos, principalmente pós-pandemia, que é um tema que é muito relevante. Como gerir pessoas nessa nova fase que estamos vivendo? E você colocou sobre o diferencial da Adequiros. Hoje dá para se dizer que o diferencial da Adequiros é as pessoas? E como elas ajudam? Qual que é o papel delas hoje em diferenciar a Adequiros no mercado? Porque como você falou, hoje a internet ela já não é como alguns anos atrás, há 15 anos atrás, provavelmente não se tinham muitos provedores. Você era um dos primeiros a iniciar no ramo. O mercado ele era muito promissor, não que agora ainda não seja, mas ele era muito mais, porque as pessoas não tinham acesso à internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet e realmente, como você falou, tem que buscar diferenciais, tem que buscar algo de diferente, algo a mais que o concorrente não tem, para você conseguir se sobrepor no mercado. Então, como que é o papel das pessoas nesse cenário e o diferencial da Adequiros? Por que a Adequiros é diferente? Então, o que a gente tenta pulsar nas pessoas não é só ter essa questão de seguir um processo, de fazer a coisa certa. Eu acredito que o diferencial das pessoas aqui é seguirem os valores da empresa e a gente tem uma frase no qual a gente tenta encaixar todos os comportamentos, né? Que a gente fala que é o seguinte, que o colaborador da Adequiros, ele precisa se comprometer de coração com as pessoas, pulsando e dando mais vida às relações através da internet. Então, assim, é uma frase que a gente tem no nosso mapa estratégico, que a gente tenta fazer com que as pessoas se envolvam de coração. A questão é, conseguimos fazer isso com todas as pessoas? Esse é o desafio diário. Esse é o desafio diário, de as pessoas se comprometerem de coração. Mas quanto mais comprometimento a gente consegue da equipe, a gente consegue perceber isso através de uma ligação telefônica, quando o nosso colaborador pega o telefone e ele está dando um sorriso do lado de cá para atender o cliente. E eu acredito que o diferencial está nesses pequenos detalhes, está na alegria, está no acreditar no negócio, em ter essa paixão
e se comprometer de coração com as pessoas. Eu acredito que esse é o grande diferencial. Dizer que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldades. Eu, como gestor aqui, a gente já começou há pouco falando que todo dia tem uma dificuldade, né? Então, agora, o comprometimento das pessoas para tratar essas dificuldades e levar a ter foco em solução, eu acho que isso se torna um diferencial perceptível pelos clientes. Uma equipe engajada, treinada, como você falou, ela vai levar um serviço com muita mais qualidade para o cliente, um atendimento mais humano, mais rápido, mais solucionador, um técnico que vai lá instalar a internet, que vai fazer um trabalho muito mais acolhedor com o cliente. O que você comentou, ele faz total sentido. Realmente, é um desafio manter as pessoas engajadas todos os dias. Nem todo mundo a gente vai conseguir, mas realmente faz a diferença. É o que te diferencia de todo o mercado quando você encontra. E hoje as pessoas, elas buscam um atendimento. Eu, quando vou fazer uma compra, quando eu vou instalar a internet, eu busco um bom atendimento. E o mercado está muito, né, propenso a esse lado hoje em dia, né? Sim. O bom atendimento, ele não deveria mais nem ser um diferencial, né, Jéssica? O bom atendimento já é uma coisa que todo mundo quer ser bem atendido. Se tu vai no mercado, tu quer ser bem atendido, no restaurante, tu quer ser bem atendido, até porque ninguém sai de casa para dizer assim, hoje eu vou ir lá num lugar que o pessoal não atende bem, né? Eu acho que o bom atendimento é algo... Primordial. Isso, não tem como dizer que um diferencial é o bom atendimento, né? Mas quando a gente fez as nossas pesquisas, né, para entender também o que o cliente esperava dos nossos produtos e para a gente só não criar alguma coisa para entregar aquilo que a gente estava comercializando, mas sempre com foco em entender a dor do cliente, né? E teve uma frase de um cliente que mudou muito essa minha percepção de bom atendimento. Hoje a gente considera que tem um bom atendimento, sim, mas a pergunta era, o que você espera de um provedor de internet? E a gente fez para criar o nosso mapa estratégico, foram umas 280 entrevistas, né? E esse cara nem cliente nosso era, a gente pegou todas pessoas aleatórias, assim, né? Desde clientes, não clientes, e ele respondeu assim, eu espero nem lembrar o nome do provedor. Essa foi a resposta dele. E daí, Que bacana. naquele momento, aquela resposta, Jéssica, foi a única resposta, assim, que foi diferenciada. E eu sempre comento ela quando eu contrato um colaborador, que eu falo o que o nosso cliente espera, mas eu comento dessa resposta. Porque um usuário, né, ou um cliente de internet, ele só quer que funcione. Ele não quer ter um bom atendimento, ele não quer ter um bom suporte, ele não Porque quer... ele não quer precisar ter um suporte. E isto, ele quer ter uma boa qualidade de internet. Então, eu até comparei aqui com algumas pessoas, assim, o nosso serviço é quase como uma empresa que abastece de água a cidade, uma empresa que abastece de energia. Não importa a empresa, qual empresa que vai ser, o importante é tu abrir a torneira e ter água. É tu ligar a tecla da luz e ter clareza dentro de casa, né? É isso que as pessoas profundamente esperam, né? Então, quer um bom atendimento, quem geralmente tem problemas em outros provedores. Então, ter problema e ainda ter um péssimo atendimento, a gente já tem dois problemas. Porque o primeiro que o gestor deve resolver é não ter problemas. E não ter problemas, eu não vou nem precisar de um bom atendimento. Claro que a gente quer, né? Como eu digo, todo mundo investe no atendimento, mas quis compartilhar porque foram coisas assim de aprendizado já da vida, insights, coisas mínimas, mas que mudam um pouco a visão estratégica da gente. É uma visão que faz total sentido, né? Se você não tiver problema, se você tiver uma internet de qualidade, você vai precisar atender o teu cliente somente para upgrade, para troca de planos, para novos produtos, e aí fica muito mais fácil do que ter um bom atendimento para resolver um problema de qualidade.
Isso aí, isso mesmo. Então, hoje a gente também aplica ainda pesquisas de NPS para o cliente, para saber como que tá, como que não tá. A gente tenta valorizar, quando lança algum plano, sempre valorizando a base, liberando esses planos para a base de clientes, para depois liberar para novos clientes. Tudo coisa que a gente escutava o pessoal falar, né? Ah, tem alguns provedores que fazem promoção para clientes novos, mas não fazem nada para os clientes antigos. E daí isso acaba trazendo a confiança de muitas pessoas também, né? É bem bacana que você comentou dessa pesquisa. Isso é um ponto, um item da estratégia, é uma estratégia para você conhecer melhor o teu público. Isso é muito bacana. E entender, e pesquisar, e conversar com o teu cliente, do que realmente ele quer, ou não cliente, né? O que ele realmente ele quer, isso é um diferencial muito grande. E hoje são poucas as empresas que vão entender o que o consumidor está buscando. Como você falou, eu achei muito interessante essa tua aplicação da pesquisa, de conversar com as pessoas. E isso pode ser uma dica valiosa para os provedores, para quem estiver nos assistindo, mesmo que não seja da área do provedor, e entender o que o consumidor está querendo, o que de fato importa para ele. Será que é o atendimento ou é o produto? É a qualidade da internet? Sim, sim. E como fazer essa pergunta, né? Porque depende de como que tu faz a pergunta, ela pode te dar uma resposta que tu queira ouvir também, né? Então, quando a gente pensou em fazer a pergunta, a gente também buscou ajuda, também buscou assessoria, e aí foi dito, não, olha, o que você espera de um provedor de internet? É só essa a pergunta. Tinham pessoas que até questionavam mais alguma coisa, mas foi só essa pergunta. Para quê? Para tentar não induzir as pessoas. A resposta. Isso, porque é muito simples para nós, daqui a pouco, perguntar perguntas fechadas para aquilo que a gente quer validar da gente. E nesse momento a pergunta ela tem que ser específica, mas muito aberta para a gente poder captar o que de fato o cliente vai querer, né? E a questão da amostragem também, né? Ter uma amostragem um pouco maior e depois comparar, isso também faz com que Você tem uma pesquisa mais assertiva. isso aí. E como eu disse, teve uma resposta que o cara falou, né? Eu espero nem lembrar o nome do provedor. Mas essa, nossa, foi única, mas eu uso até hoje. Então, Valeu pela pesquisa. valeu pela pesquisa. Claro que a pesquisa deu um norte para a gente do que vamos fazer, como que a empresa vai se organizar, mas essa foi uma que trouxe muita aprendizagem e reflexão. Muito bem. E hoje você comentou, uma fala tua foi sobre o gestor estar atento a resolver primeiro os problemas que estão gerando o atendimento. E eu achei muito bacana dessa tua fala, porque é uma dica que você dá para gestores, estar atento ao que está gerando o atendimento hoje, a solucionar problemas. Pensando nisso, quais os pilares de gestão que hoje você considera na gestão do provedor? Esse vamos dizer que seja um. E quais são os outros pilares da gestão no dia a dia? Pilares da gestão. Então, assim, o que a gente se baseia aqui para fazer uma gestão, né? A gente tem o nosso mapa estratégico, que ele dá o norte, né? Com o nosso mapa estratégico, a gente sabe o que o nosso cliente residencial espera, o que o nosso cliente corporativo espera, o que os nossos stakeholders esperam de cada área. Aí eu consigo já definir os processos para poder atender cada tipo de cliente. Então, assim, deixar essa questão de cada departamento, cada pessoa saber de fato qual que é a atividade que vai poder, que precisa ser executada, né? Eu acredito que os valores também são algo muito forte
Então, até a gente não usa os valores aqui, mas não usa eles de forma como a gente tem excelência, foco em solução, é um dos nossos valores, mas quando a gente trouxe isso para cá, eles ainda pareciam ser vagos. Então, assim, a gente tem como valor a excelência, tem como valor o foco a solução, foco em solução. Só que tá, o que é foco em solução, né? Então a gente começou a descrever algumas frases que descrevem o comportamento esperado, né? Então a gente tem assim, uma das frases, resolver o problema até o final, fazer o que é certo, não o que é fácil, postura de negociar, assumir, entregar. E daí vem aquela questão da cultura que a gente falou das pessoas, porque a gente alinha a cultura por esses comportamentos esperados, né? A gente escuta muita coisa usamos muito essa frase, né, da nossa postura de negociar, assumir e entregar, principalmente na questão da gestão. Vou falar com algum liderado, alguma coisa, nós temos a postura de negociar, ou seja, eu não preciso aceitar tudo, mas no momento de negociar é onde eu vou tirar as dúvidas, é onde eu vou questionar, é onde eu vou entender o que eu preciso entregar com aquela atividade, e não só receber e depois dar uma devolutiva. E a partir da hora que eu assumir numa negociação, eu tenho a responsabilidade de entregar resultados e não desculpas. Então, para nós, acho que esse é um dos pilares assim que foram mais simples elaborados, os comportamentos esperados, e é o que nós usamos diariamente com as pessoas. É uma das coisas que hoje é o mais forte, né? Então, os processos, para mim, são muito importantes para garantir um início, meio e fim, garantir, conseguir medir produtividade, a questão dos indicadores, que para nós também foi algo que no começo, né, por exemplo, eu não vim da área de gestão, então antes eu era um colaborador, e quando a gente vira empresário, muitas coisas são novas, e quando as pessoas falavam, a empresa tem que ter indicadores, precisa ter metas, né? Então vamos procurar aí na internet quais são os indicadores, né, para se ter um provedor. Mais comum. E a gente acaba implementando indicadores porque dizem que precisa ter indicadores. E daqui a pouco a gente está com um monte de trabalho e o pessoal só está fazendo relatório, mas não entende que para cada indicador ele tem uma análise, mas tem um plano de ação para ser executado. E quando não se tem um plano de ação para executar em cima de um indicador, muitas vezes não adianta nem medir ele, né? Porque isso também gasta muito tempo. Então, assim, tem várias coisas que a gente utiliza para gestão, mas eu acredito que isso, ter uma ferramenta para documentar os processos, acho que também é muito importante para não deixar as coisas jogadas, né? Eu sempre, muitas pessoas perguntaram assim, né? Mas tu vai fazer a certificação ISO 9001? Então eu vejo assim, nossa, eu vejo muitas empresas fazendo a certificação para ter a logo da ISO 9001, mas tem um conhecimento tão fantástico ali dentro que deveria ser aplicado e seguido nas empresas, mas o pessoal só quer ter a homologação. Então, eu digo assim, enquanto eu não conseguir ainda ter 100% dentro da minha equipe essa questão de todas as boas práticas da ISO 9001, eu não quero só ter um adesivo, um selo, mas eu quero ter isso implementado dentro da minha empresa, né? Então, essas são as coisas assim, que eu acho que são a base da gestão para mim, nesse momento da minha vida e com o meu nível de conhecimento, né? Muito bom. Quando você fala sobre gestão, sobre valores, sobre processos, são de fato pilares muito importantes, e volta para aquela questão de pessoas, que é um grande pilar central de qualquer empresa. Sim. E como você comentou no início sobre ter consultorias, assessorias, pessoas de fora que te auxiliam. Fala um pouco sobre por que ter pessoas de fora.
que isso fez, o que trouxe para a Dequiros? Que papel essas pessoas de fora, essas consultorias têm? Então, as consultorias, elas... Eu já tive várias experiências, Jéssica, com consultoria. Já tive consultorias aqui que foram um desastre, tá? E tive consultorias, assim, que foram maravilhosas, né? Até me lembro quando eu falei com o Clayton, né, sobre a questão de consultoria, acho que tu foi a primeira pessoa do IXC a vir aqui visitar a Dequiros e começar essa questão de consultoria, né? Porque não sei se teve a ver ou não, mas sempre questionei essa questão do Clayton, que a gente precisa ensinar as pessoas a usarem o sistema, né? E como este ser um sistema muito complexo, a gente sentia necessidade de poder se aprofundar mais, mas ter pessoas que entendam para ensinar a gente. Então, foram várias experiências fantásticas com a equipe do IXC aqui das consultorias, mas dentro da área de gestão eu também busquei várias outras consultorias, né? E qual que é a minha dica? A gente precisa, numa consultoria, ter muito bem claro qual que é o propósito da consultoria. Porque tem muita gente dizendo que é consultor, vendendo coisas mirabolantes, mas não quer colocar daqui a pouco no papel o que de fato vai te entregar. E quando eu vou contratar uma consultoria para ela ser efetiva, eu preciso ter bem claro para mim o que eu quero resolver dentro da minha empresa. Então, eu quero resolver tal coisa. Eu me reúno, eu entendo com a consultoria e eu vejo se ela tem capacidade de me entregar essa resolução. Então, essas são as coisas que eu aprendi no decorrer do tempo, porque no passado eu contratei algumas consultorias de gestão, porque fui num work, alguma coisa, achei legal, o que a pessoa falou fazia muito sentido, mas quando veio a contratação e a implementação, eu tive muitas dificuldades, olha, momentos de arrependimento, assim. Então, de novo, mais uma daqueles aprendizados que a gente tem nesses 15 anos, né? Que não adianta contratar se não tiver um objetivo para resolver. Então, quando a gente sabe qual que é a nossa falha, e que eu acredito que ainda vai ter muitas falhas para mim resolver aqui na empresa, eu vou tentar procurar sempre pessoas com conhecimento para poder resolver isso. E é uma entrevista de emprego, né? Eu estou contratando uma pessoa por um determinado tempo que vai me trazer uma solução. O mínimo que eu, como gestor, posso fazer é garantir se essa pessoa tem conhecimento, habilidade, atitude e as ferramentas necessárias para resolver aquele problema e também em quanto tempo que ela vai demorar para resolver. Porque às vezes eu vou ter uma consultoria que pode ser até mais barata, mas vai demorar muito tempo para resolver, e algumas consultorias que parecem caras, mas economicamente, no final do resultado, tu ia ter muito mais lucro se tivesse pago caro, né? Então, essas são algumas considerações que eu faço sobre consultoria. E a evolução é muito grande, porque a gente construir, testar, homologar é muito mais desafiador do que trazer uma pessoa experiente do mercado que já trilhou e que tu pode questionar tudo para aquela pessoa e ela vai te dizer, não, se ir por esse caminho vai acontecer aquilo. Aí, faz todo sentido. Mas a gente só consegue entender se faz sentido quando conversa, quando debate. Então, para mim, as consultorias são uma maneira de acelerar o crescimento da empresa. Foi, eu acho que em 2017 que eu estive aí, você comentou sobre essa questão o receio de ter já passado por consultorias que não agregaram. E é um ponto agora com alguns anos já de experiência na área de consultoria, é um ponto bem, bem importante. Você realmente entender o que você espera do consultor, o que ele vai entregar,
E conhecer a tua empresa, saber exatamente, ó, eu quero mudar isso aqui, esse é o ponto que eu quero resolver, será que esse é o melhor consultor? Hoje tem muito consultor no mercado, é uma área que está crescendo muito mesmo, está bem em alta. Então vai ter consultor para várias coisas, né, para resolver vários problemas. É bem importante que se junte e se entenda qual é o meu problema, o que eu quero resolver. Será que esse consultor é a pessoa ideal? Será que esse consultor é o que vai resolver o que eu preciso? E quanto eu estou disposto a pagar? Você entrou num ponto que é bem importante. Hoje, algumas empresas ainda olham para consultorias como um custo. E ela é, assim como treinamento, palestra, investir em pessoas com o olhar de fora, com conhecimento de fora, as empresas ainda olham como um custo, quando deveriam olhar como um investimento. Você está investindo no crescimento da tua empresa. O olhar de fora, o olhar de alguém, como você mencionou, a pessoa, ela vem com uma outra vivência, ela sentiu outro mercado, ela já viu o que deu certo, o que funcionou, e trazer isso para a empresa vai agregar muito valor. Então, realmente, como você mencionou, é um trabalho muito bacana, mas que deve ser muito avaliado pela empresa para entender o que eu estou buscando, o que eu quero mudar na minha empresa. E é um investimento que vale muito a pena. São coisas pessoais, assim, né? Mas algo para mim que marcou foi quando a gente quer trazer algo de fora, prontinho, bonitinho, e implementar dentro da empresa, para mim nunca deu certo, tá? Então, assim, quando um consultor tem uma fórmula milagrosa, mas vai ter que mudar todos os processos da empresa para se adaptar àquilo, é onde eu diria assim, para dar uma atenção para questionar, para ver se é isso mesmo, porque às vezes pode, ou às vezes pode ser um consultor que só pegou um plano e quer aplicar isso em todas as empresas. E na minha visão, o consultor ele precisa entender as particularidades de cada empresa, até porque um provedor de internet que atua no oeste catarinense ou no litoral catarinense, ou às vezes até duas cidades vizinhas, já tem públicos totalmente diferentes. Então, um consultor não adianta ter uma pastinha de processos, de documentos que vai aplicar em todas as empresas a mesma coisa. Então, tem que adaptar a realidade de cada negócio. Isso. E claro que daí é muito mais fácil fazer algo mais em conta até quando eu tenho aquele processo que eu vou implementar em todas as empresas do que fazer algo personalizado para cada um, né? Só quis comentar isso porque foi basicamente a nossa falha, escutar esse discurso que tem que ser assim, 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 e aí a gente acabou perdendo colaboradores, a gente acabou se desgastando emocionalmente dentro da empresa, e não é bem assim que as coisas acontecem, né? As mudanças às vezes podem demorar tempo para acontecer, mas ela precisa fazer sentido para os gestores e para a equipe. A partir da hora que não faz sentido, não adianta fazer. Perfeito. E um outro ponto que eu gostaria de adentrar com você é sobre qual o papel do software. Hoje você é cliente da XC, já utiliza o XC há um tempo, e eu queria entender qual que é o papel do software. Você até comentou no início, e eu queria entrar um pouco mais nesse assunto. O que te ajuda? Por que ter um software para a gestão do provedor? Parece ser uma pergunta tão simples, né? Então, assim, para mim o software ele é a otimização do trabalho dos colaboradores. Então, a organização, né? Dados, então, para mim, dados de clientes, organização, otimização de processo, fazer mais com a mesma equipe, né? Então, o sistema, para mim, é isso, é um facilitador. Ele é um amigo virtual, né? Que precisa ser muito parceiro, mas, vamos lá, como as pessoas, também precisa ser muito bem entendido, né? As pessoas precisam ser entendidas e o sistema também precisa ser entendido. Porque se a gente não entender o sistema,
daqui a pouco também acaba dando alguns problemas de divergência, né? Então, hoje, para mim, o sistema é algo fundamental da empresa. Não imagino hoje, né, não ter o sistema, porque ele facilita muito a nossa vida, né? Então, quanto mais coisas que a gente vai aprendendo sobre o sistema, até naquela época da consultoria, né, que tu veio para cá, a gente já conseguiu se aprofundar muito mais e a gente consegue extrair muito mais do sistema. Então, eu diria que assim, ó, é essencial, isso não se discute, mas a minha analogia é o seguinte, que ele é uma mina cheia de ouro. Quanto mais a gente cava e se aprofunda, mais a gente consegue extrair dele. Mas se a gente não cavar, pode estar pisando por cima de ouro e nem sabe que vai ter essa riqueza para poder trazer para a empresa, né? Então, acho que esse é um resumo, uma analogia, assim, para fazer sobre, não só sobre o XC, mas sobre qualquer sistema, né? E claro que o sistema também, aí volta a cultura das pessoas, porque as pessoas precisam ter essa cultura de entender o porquê, de ir mais a fundo, porque se as pessoas também se limitarem a fazer sempre a mesma coisa, qualquer sistema ele vai estar evoluindo, ele vai ter atualizações, coisas que hoje não funcionam amanhã vão estar funcionando, coisas que hoje não tinha amanhã vai ter, então precisa ter uma cultura dentro da organização também de estar buscando cada vez mais, né? Essa é a minha percepção. Hoje o IXC é um sistema que está em constante crescimento e evolução e muda o tempo todo. Então é realmente como você comentou. Se hoje não tem, amanhã pode ter, e a equipe tem que estar muito engajada e buscando sempre evoluir coisas novas para estar também usando. E sabe que hoje é um dos principais fatores da gestão não ter muitos processos, mas não ter um software que te possibilite aplicar isso também dentro do software. Muitas empresas têm processos, têm dados, mas em Excel, fora do sistema e não dentro do sistema, porque o sistema não permite. O que você vê hoje que isso facilita? Como você lidou com esse processo de colocar tudo dentro do sistema? Então, eu acredito que isso já foi algo cultural. Como é que eu posso dizer assim? Não sei se diziam isso para todos, né? Mas falando do XC, a gente escutava que o pessoal falava assim, pô, o pessoal da Dequiros é muito questionador do sistema XC, né? Hoje a gente já não questiona mais tanta coisa porque o XC já tem uma wiki, né? Que já tem muita documentação que quando a gente tem uma dúvida já recorre ao wiki, então isso facilita muito a nossa vida, né? Logo lá no início, quando a gente estava ali, era tudo, tinha que ligar lá para o sistema. Então, isso trouxe uma facilidade. Mas a gente já sempre tentou colocar tudo digital, tentou colocar tudo o máximo de informações, preencher todos os campos, por mais que às vezes não tinha nem necessidade, mas a gente dizia assim, não, mas coloca ali, porque se está ali, vamos preencher. Vai que um dia precise, né? Dia precise, né? Então, acho que já foi uma cultura, isso instaurada lá no início, e ele se tornou cultural. Uma época para projetos, então a gente, dentro do XC, a gente não faz projetos, né? Então, projetos, alguns indicadores, aí isso a gente utiliza muita planilha ainda, né? Quero fazer cruzamento de dados, então para isso ainda tem a planilha. Aí daqui a pouco a gente vai vendo algum sistema, contratamos um sistema. Isso também é algo interessante, Jéssica, porque aconteceu já aqui comigo, né? De eu ver um sistema lindo, maravilhoso, algo que vai revolucionar tudo e contratar. Contratar o sistema, colocar aqui na empresa, pagar 6 meses pelo sistema e a equipe não comprar a ideia. Tá? E assim, eu sou muito bom vendedor nessa questão, tá? Não conseguir vender uma ideia de um sistema bom, para mim foi meio frustrante.
Então eu criei uma estratégia diferente também, talvez muitas pessoas já fazem, mas é quando eu enxergo o problema e eu sei qual que é a solução, eu falo para o líder daquele problema buscar uma solução e direciono para aquele sistema ou programa ou qualquer solução, né? E ele volta empolgado, meu, agora eu achei a solução. E essa questão de o sentimento de posse, de ter descoberto uma solução, faz com que as pessoas fiquem muito mais motivadas a implementar, a fazer dar certo, porque vira uma questão de honra para a pessoa fazer dar certo. Agora, quando o gestor chega ali e diz, ó, contratei tal ferramenta, é maravilhosa, instala, faz funcionar. Impõe para as pessoas. Isto. Aí as pessoas, nossa, mais uma coisa para fazer. E quando a gente incentiva elas a irem atrás, elas voltam, meu, isso aqui vai resolver todos os nossos problemas. Então, assim, são pequenas coisas, né? Como a gente está falando de gestão, que a gente foi aprendendo no decorrer desse caminho, que aí a gente tem que começar a frear as pessoas, né? E antes não, a gente faz, cara, que vai ser bom, e o negócio não acontecia, e pagando algo, e ele não estava ali disponível. Então, assim, dessa maneira, engajando as pessoas, tudo se torna mais prático. Então, eu diria o seguinte, né? A empresa que ainda usa muita planilha, que acha que isso está atrapalhando na gestão, porque tem gente que é expert nas planilhas também, né? Mas se acha que isso está atrapalhando na gestão, pede uma apresentação, pede para a equipe correr atrás, mas a gestão precisa estar alinhada também com a equipe, porque os dois precisam querer. É uma decisão dos dois. Se a gestão contratar qualquer ferramenta e impor, vai dar problema. E a culpa vai ser da ferramenta ainda. E a culpa vai Com ser da certeza. ferramenta. Agora, se só a equipe querer e a gestão não está disposta a pagar, também não vai acontecer. Então, precisa ter um engajamento ali entre toda a empresa para que todos tenham orgulho daquilo, né? E enxerguem as facilidades. Aí eu acho que é o ápice da questão da evolução. Eu complementaria que essa tua fala não é nem sobre a plataforma, é para tudo. Todas as soluções de problema dentro da empresa. A equipe e a gestão tem que estar engajada, tem que estar buscando a mesma coisa, e quando você realmente pede ajuda para a equipe, para quem realmente está vivendo no dia a dia, sentindo as dores, te dá a solução dos problemas, você engaja eles para que realmente resolva o problema. Então, se eu estou vou usar um exemplo, problema de atendimento, e você joga para a equipe, como nós vamos solucionar esse problema, eles vão estar muito mais engajados a resolver o problema que muitas vezes é gerado no dia a dia na operação. Então, essa tua dica, eu diria que é uma dica de ouro, porque é algo que realmente faz diferença no dia a dia, que muda a gestão da empresa, que dá um novo norte para a empresa. Isso mesmo. Eu usei aqui no XC, mas para consultoria, para sistemas, para equipamentos, para todas as áreas que vai ser implementado dentro da empresa, é importante envolver a equipe e elas ter esse sentimento, né? E isso faz com que a gestão também, no nosso caso, né, inspire cada vez aquela frase de se comprometer de coração com as pessoas, pulsando e dando mais vida através das relações da internet, né? Então, isso é fazer as pessoas se comprometerem, se emocionarem com alguma coisa nova e ter aquele sentimento, né? Isso aqui fui eu que ajudei a fazer. Eu acho que isso gera esse diferencial dentro de uma empresa. Gera conexão. Isso aí. Para nos encaminharmos para o final da nossa conversa, Dalton, você gostaria de deixar alguma dica que não foi dada durante essa conversa para a gestão de provedor? Olha, dica. Vamos lá. Eu tenho muita coisa a aprender ainda, né?
Mas a dica é sempre estar atualizado, sempre estar conectado, sempre estar. Eu gosto muito de participar de eventos, para estar atualizado, conversar com provedores, participar de associação de provedores, como o nosso foco aqui é provedor, né? Mas buscar pessoas que possam inspirar a gente, né? A gente é as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, as pessoas que a gente mais estiver ao nosso redor são as pessoas que vão nos inspirar. Então, eu vejo assim, a gente precisa estar cercado de pessoas inspiradoras, que isso vai sempre gerar um potencial maior para a gente, e quando a gente achar que está sabendo muito, talvez a gente já precisa procurar mais pessoas e Mudar o círculo. mudar o circo, né? Para a gente entender que cada vez o conhecimento é uma evolução constante e que cada dia a gente precisa ser melhor do que ontem, né? A gente precisa ser uma versão mais atualizada, né? Eu digo assim, o ser humano, quando faz aniversário, ele se torna cada vez uma versão mais nova e mais atualizada dele mesmo. Então, para a gente se tornar uma versão mais nova e mais atualizada, a gente não pode viver a mesma vida todos os dias. A gente tem que se colocar em desafio, a gente tem que arriscar, a gente tem que ir para frente, e com isso a gente vai adquirindo muito conhecimento e habilidade. Muito bom. Uma dica muito valiosa, realmente. Eu também considero que buscar uma evolução constante, buscar aprimorar-se todos os dias é um diferencial muito grande, principalmente para os negócios, para a carreira, para os negócios. O mundo de hoje, principalmente após pandemia, ele está muito concorrido. Então você tem que fazer realmente diferente. Isso aí. Obrigado, Dalton. Nossa conversa foi muito valiosa. Tenho certeza que vai gerar muitos insights em quem está assistindo. Obrigado pelo convite também, tá? Um abraço aí para toda a galera do IXC também, que eu tenho muita consideração por todos eles, desde o Cleiton e Vorney, toda a equipe que sempre ajuda aí a gente, e que a todos que estão assistindo, que possa, de alguma maneira, gerar algum insight, que possa, de alguma maneira, ajudar, porque isso também é o legal. Não é a gente aprender as coisas e levar as coisas que a gente aprendeu boas só para a gente, mas poder compartilhar e depois encontrar as pessoas assim, nossa, eu fiz aquilo lá que tu falou e deu muito certo, é algo que me motiva também e faz eu cada vez querer aprender mais para poder compartilhar, porque eu também aprendo muito quando compartilho. Compartilhar conhecimento e ver os outros crescer vai muito de encontro com o propósito, e principalmente com o propósito desse quadro que é o Café de Gestão. Obrigado a quem está nos assistindo e até uma próxima!